Pastor, eu li o seu intrigante livro As Tábuas de Eva. Tá lá na loja do site, quem quiser. O qual fala da anti-Eva. 2 pontos. Mulher que se rebelou contra a submissão a Adão, tornando-se a diabólica Lilith, sendo que a Eva original referia-se a Adão como meu senhor e vivia culpa total por tê-lo feito pecar. Eu também li o seu texto no site, O Homem e a Mulher... Mas isso aí vem de um livro apócrifo. Tá. Não tem nada a ver. Lá o texto do livro, Tábuas de Eva, diz, lá no final, inclusive, quando o cara acorda, ele se dá conta que ele tinha tido um sonho. Ele tinha entrado no livro da Assunção de Moisés, que é onde aquela narrativa está feita. O meu livro usa os elementos daquela narrativa, os mistura com a narrativa da minha construção ficcional e dentro delas eu coloquei os ensinos do Evangelho. Mas é uma obra de ficção. E a Lilith, por exemplo, que faz parte da cultura israelita, não é um personagem dessa grandeza toda na Escritura. Tem só uma menção sobre Lilith, sobre esse nome, em Isaías, quando diz que naquele lugar maldito, onde a Lilith bota os seus ovos, aquele lugar seria habitação de demônios. E, obviamente, o texto de Isaías está fazendo uma construção mítica para ilustrar a maldição que recairia sobre uma sociedade que vivia completamente contra o princípio da vida. Entraria em ruínas e o seu juízo seria ser apenas um lugar de desolação. Na antiguidade, quando um lugar tinha sido uma cidade e tinha sido destruída e viravam só ruínas, aquele lugar era uma simbolização de maldição, porque aonde a vida não pôde continuar. Então, na Escritura está muito cheia dessa linguagem que carrega essa simbologia tão marcante para o homem antigo. Mas não há nenhuma Lilith, a não ser aquelas de carne e osso, que a gente encontra por aí. Na época que eu escrevi o livro, muita gente veio me perguntar se era uma alusão a Pomba Gira. Eita! Essas coisas todas. Né? Eu digo, não, eu expliquei, é que o pessoal cristão tem uma dificuldade enorme de ler ficção. Tudo tem que ser literal, entendeu? Você não pode só brincar com a imaginação e contar uma história que tem um fundo moral, teológico, ético por trás de tudo, mas é só uma fábula, uma história. Assim como eu não fui para o Iraque com Abelardo Ramês, foi só uma construção. Fui sim, na minha mente, imaginação e na viagem que eu interiormente estava fazendo naqueles dias. Aquele livro é muito mais uma catarse do meu momento. Eu escrevi aquele livro em um mês, ou menos do que isso, em 15 dias, em janeiro do ano 2000. Foi rapidinho, hein? Eu, quando sento, vai rápido. Eu não consigo ficar escrevendo um livro muito tempo. Não. Desova logo. Eu vou aí, entra no transe e eu não consigo mais parar. Aí ela continua dizendo o seguinte: eu também li em seu site o texto O Homem e a Mulher como ilustração de autoridade espiritual, que relata o ataque espiritual sofrido pelo senhor e sua esposa em 2006, contra o qual no início apenas ela orou sem efeito e apenas quando o Senhor, como homem, rugiu na autoridade de Deus, aí quando... Mas não foi porque eu sou homem e ela uma mulher. Eu sou um homem e ela uma mulher. Não foi por isso. Foi só por causa do momento, porque, meu Deus, ela já me salvou de tanta coisa, já se levantou tanto contra tanta coisa. Naquele dia,
Não foi porque eu sou o homem da casa. Eu posso ser o homem da casa, mas se eu estiver andando longe de Deus, o homem da casa é quem está andando com Deus, pode ser até o menino. É aquele homem da casa, no sentido antigo. Porque espiritualmente falando, não existe diferença entre homem nem mulher, entendeu? Está escrito, o pessoal não crê. Aí, o que Paulo está fazendo ali, quando ele diz que o homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, ele está fazendo uma aplicação do Evangelho eterno, que diz que o ideal em Cristo é que não haja nem homem nem mulher, seja assim na terra como é no céu, e no céu não há nem homem nem mulher, não há autoridade de um sobre o outro. O que deveria haver entre nós em família era isso, era bom senso, sabedoria e não alguém mandando e outros todos obedecendo. Aqui na minha casa, por exemplo, não existe isso. Se eu sou a figura prevalente é por causa da minha personalidade, experiência, conhecimentos, relacionamentos, seja lá o que for, mas não é porque eu sou um homem. Porque se a minha mulher fosse a pessoa que tivesse a história que eu tive, as relações que eu tive e tenho e tudo mais, e eu vivesse uma vida, tivesse vivido uma vida bem diferente da vida que eu vivi e tivesse uma outra personalidade, provavelmente quem fosse a figura mais proeminente do nosso conjunto familiar fosse ela. Agora, no interior da casa não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida que a figura mais presentemente interessante, alegre, bem-humorada para mim, para os nossos filhos, para os nossos netos, é ela. Então, eu ainda não sei o que você vai perguntar, mas sei o que você vai perguntar. Pode terminar. Mas eu já dei uma dica para você de que sei o que você vai perguntar. O senhor escreveu que não entende logicamente o fato de um homem ser o cabeça da mulher, sendo isso para ti um fato da fé reconhecido no mundo espiritual. Eu não acho que o homem é o cabeça da mulher. Eu creio que quem tem cabeça participa com bom senso e sabedoria de maneira equivalente. Não existe isso. O homem só é cabeça de uma mulher sem cabeça. Agora, onde existe a cabeça da mulher e a cabeça do homem, tem que haver um bom senso comum, que se chama casamento. Que é saudável. É aí que se cresce, que se troca. Eu não creio nessa hierarquia. Aqui na minha casa, por exemplo, não existe isso. Jamais houve nem haverá, com a graça de Deus. Eu não vai ser assim, porque eu sou o homem da casa e é assim que vai ser. Olha, no dia que eu apelar para um negócio desse, eu prefiro ir embora. Porque, sinceramente, eu não quero nenhuma solução que não decorra de sabedoria, acordo, bom senso. Entre nós. E aí? Aí ela fala agora de si. Eu sou uma mulher jovem e não quero agir segundo o espírito do meu tempo, mas sim segundo o espírito de Deus. Então eu pergunto, Caio, para Deus, minha oração não é tão valiosa, eficaz quanto a de um homem? Que isso? Eu nasci para ser submissa? Não, minha filha. Não proceder assim seria me diabolizar? Olha Deus só. criou homem e mulher para papéis diferentes? Não, minha filhinha. Claro, biologicamente eu consigo fazer filho, mas não consigo pari-los. Então São já... essas diferenças assim. Agora, relacionalmente falando, quando Paulo escreveu o que escreveu, são cartas de 2000 anos atrás para uma sociedade patriarcal. Pelo amor de Deus, é só ver. O que Paulo está tentando é organizar o caos. É. Só isso. Aí no meu portal tem um texto que eu mando ler toda hora, que são princípios eternos e aplicativos relativos, eu acho. Circunstanciais. Lá no meu portal, se você vai no menu, lá em cima tem um lugarzinho escrito textos. Ali tem uma série, tem vários links. Um deles se chama A Mente de Paulo. Eu recomendaria você ler os textos que tem ali da Mente de Paulo. São tão esclarecedores. O cara que lê aquilo aprende a entender Paulo e a olhar para o Novo Testamento, maior parte
muitos textos do Novo Testamento são cartas de Paulo, aprende a ver a época, o tempo, porque ele disse aquilo, em que circunstância. Achou aí o... Sim, eu entrei aqui só para falar da mente de Paulo, né, que você colocou aqui, ó, textos, tá, a mente de Paulo, ok? Isso. Aí eu criei uma aba aqui com princípios eternos e aplicativos. Relativos, eu acho. Relativos, eu escrevi correndo aqui. Vamos ver, eu já pedi muitas vezes aqui esse mesmo texto. Aqui, ó, os princípios imutáveis e aplicativos circunstanciais. Se você lê isso aí, minha filha, e depois entrar na mente de Paulo, você vai entender tudo. A diferença de tempos e o que Paulo estava fazendo. O princípio eterno era um. Em Cristo não há nem homem nem mulher, assim como não há escravo e livre, assim como não há pretos e brancos, assim como não há judeus acima de todos. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, não há sexismos, não há etnicismos, não há qualquer divisão. Paulo diz, escrevendo aos Efésios no capítulo 3, que Jesus veio para derrubar as barreiras de separação entre judeus e gentios, homem e mulher, entre classes sociais, classes econômicas. Quando o evangelho de fato é compreendido, os muros caem. Quando o evangelho não é compreendido, os muros são erguidos. É fácil a gente saber onde tem evangelho. Quanto mais evangelho, menos muro. Quanto menos evangelho, mais muro. Pois bem, o princípio eterno é esse. Em Cristo não há essas separações. Isso é coisa do diabo, da cultura machista, chauvinista, dominadora, controladora, tribalista, patriarcal. É isso que as pessoas cultuam como sendo normal, mas que o evangelho deixou para trás. Isso tem a ver com o mundo. No evangelho, o princípio é outro. Ninguém é maior por ser homem, ninguém é menor por ser mulher. E tem que começar dentro da minha casa. O reino de Deus tem que chegar para a minha casa, onde não há homem nem mulher. O que há é sabedoria, há evangelho, há diálogo, há respeito, há reverência, há bom senso e há prazer no acordo, na comunhão do entendimento, na facilitação da vida. É só isso. Agora, Paulo, conquanto declare que teria que ser assim, deveria ser assim, ele estava lidando num mundo que não era assim, onde havia escravos, havia livres, havia gente que tinha privilégios exacerbados, outros que nem humanos eram considerados. A mulher em determinados lugares tinha um pouco mais espaço, em outras ela era totalmente inexistente, acachapada, esmagada, trocada, preterida. Por isso Paulo diz, olha, o homem é o cabeça da mulher, mas como Cristo. E como cabeça da mulher, ele tem que ser como Cristo. E aí Paulo acaba com essa história de hierarquia quando ele diz, portanto, como Cristo, ame a sua mulher. Portanto, como Cristo, dê a vida pela sua mulher. Portanto, como Cristo, cuide da sua mulher. Porquanto, como Cristo, respeite a sua mulher. E você, mulher, seja submissa ao seu marido. Portanto, trate-o com consideração. Submissão é uma missão de base, de apoio idôneo. Mantenham-se olhando um no olho do outro, sejam um amparo um para o outro. Ele está diminuindo o agravo das separações, das humilhações, das hierarquizações perversas da antiguidade, e que os crentes, porque está escrito no Novo Testamento, querem manter isso como padrão hierarquizante de uma sociedade que não melhorará o mundo porque não consegue melhorar a si mesmo. Eu estou falando do que você e eu chamamos igreja. Vamos lá, brother. Mas não, filha, nada disso não. A tua oração é igual a minha, da minha mulher é igual a minha, de todo mundo. A religião é uma porcaria. Você imaginou um mundo onde Deus dissesse, não, manda um homem orar que é para eu ouvir.
Esse Deus era Zeus, era um cara ali do Monte Olimpo. Ele faz a acepção. Na Grécia, é um Deus que diz que não há acepção de pessoas, só houve melhor oração de homem. Só pensa, vê se tem alguma coisa. Olha, o Evangelho tem que ser lógico, não dá para vocês crerem em coisas antagônicas no mesmo Evangelho. Não dá. Se tem alguma coisa que não combina com outra, veja qual é o princípio mais libertador, e esse é o princípio mais elevado do Evangelho. O outro tem a ver com uma aplicação circunstancial, daquela hora e momento, mas que está ali para ser mudado, para ser crescido, para ser deixado como a lagosta deixa aquela concha apertada e se move para uma outra concha maior, porque a concha não cresce, mas a lagosta está viva e quer continuar crescendo.